Deus abençoe a todos que estão inscritos nesse canal. Essa palavra que vamos ministrar tem como propósito uma palavra de edificação e maturidade espiritual. E essa mensagem está baseada no capítulo 1 de 1 Pedro, do versículo 1 ao versículo 9. Todos aqueles que querem se aprofundar e amadurecer em Deus, ser edificado espiritualmente, tenho certeza que o Senhor abençoará e cresceremos juntos na sua graça, na sua bênção. Então, a palavra em 1 Pedro 1, do versículo 1 ao 9, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imperecível, guardada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação pronta para revelar-se no último tempo, o qual exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo provado pelo fogo, resulta em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus amados irmãos, que profundidade esses 5 versículos de 1 Pedro, capítulo 1. Que Deus nos ajude pelo Espírito a receber, a reter essas palavras. Então veja, irmãos, a palavra tão clara, tão santa, para aquele que quer a clareza do Evangelho de Deus. Começa com os peregrinos. Rigorosamente falando, esse termo, peregrinos, neste livro de 1 Pedro, refere-se aos crentes judeus que eram peregrinos estrangeiros e estavam dispersos pelo mundo gentil, como diz o capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11 e 12. Veja agora, contudo, o princípio dos forasteiros poderia ser aplicado a todos os crentes, tanto judeus como gentios, que é o nosso caso, porque ambos nós somos forasteiros, forasteiros celestiais, que residem temporariamente como estrangeiros na terra. Que palavra gloriosa se entendermos e retermos isso em nossos corações. Irmãos, esses forasteiros são eleitos de Deus, escolhidos por Deus dentre a raça humana, dentre todas as nações, como está em Apocalipse 5, do versículo 9 ao versículo 10. Este é um termo familiar a todos os judeus espalhados entre as nações, o que indica que essa epístola foi escrita para os judeus crentes. E vem da palavra grega que quer dizer dispersar, espalhar. O radical quer dizer semear. Veja,
Isso implica que os judeus dispersos foram semeados como semente entre os gentios e fomos alcançados por essa palavra de graça. Então, essas províncias aqui mencionadas ficavam na Ásia Menor, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Louvado seja Deus. Isso está em 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O versículo 2 fala escolhidos, veja, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja, meus irmãos, as duas epístolas de Pedro, falam sobre o governo de Deus. O governo de Deus é universal e lida com todas as suas escrituras para emitir um povo, ter um universo limpo e puro, como está segundo Pedro 3,13, a fim de se expressar. Meus queridos irmãos, na era do Novo Testamento, esse tratamento começa com o seu povo escolhido, os seus eleitos, a sua própria casa, como está em 1 Pedro 4,17. Especialmente com os seus forasteiros escolhidos, que estão dispersos e que peregrinam entre as nações. Os gentios como seu testemunho. Por isso, esses dois livros, 1 Pedro e 2 Pedro, ressaltam o fato de os crentes terem sido escolhidos, como está em 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 5,13 e 2 Pedro 1,10, como raça eleita de Deus, a escolha de Deus, povo adquirido para ser propriedade de Deus. Os forasteiros escolhidos, dispersos, precisam ver que estão sob o tratamento governamental de Deus, com um propósito positivo, apesar da situação e do ambiente que estiverem. Não importa o ambiente ou a situação que estiverem. Louvado seja Deus. Irmãos, toda e qualquer coisa que acontece a esses peregrinos, todos nós, quer perseguição ou mesmo outro tipo de provação ou sofrimento, como está no capítulo 1, versículo 6, no capítulo 5, versículo 9, é simplesmente uma parte do precioso tratamento governamental de Deus. Essa visão os há de aperfeiçoar, estabelecer, fortalecer e fundamentar, como está em 1 Pedro 5,10, para que cresçam na graça, como está em 2 Pedro 3,18. Louvado seja o Deus vivo, antes crescei na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo. Todo esse processo por crescimento para a maturidade espiritual do povo escolhido de Deus. Aleluia. Aqui, no versículo 2 de 1 Pedro 1, é revelada a economia divina, as dispensações, a operação da trindade e da deidade, para os que os crentes participam do Deus triuno. Louvado seja o Deus no seu plano eterno. Irmãos, a seleção de Deus Pai é o início. A santificação de Deus Espírito leva ao cabo a seleção de Deus Pai e a redenção de Deus Filho, representada pela aspersão do seu sangue. É a completação. Vejam, mediante esses passos, os crentes foram selecionados, santificados, redimidos para entrar no desfrute do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito, em que fomos batizados, Mateus 28, 19.
e cujas virtudes desfrutamos, segundo Pedro 13, versículo 14. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade passada, Efésios 1,14. Portanto, irmãos, a presciência divina foi executada. Olha a revelação que tem nesta palavra, do versículo 2 ainda. Isto é, pela santificação do Espírito. Isso denota que a seleção de Deus Pai é aplicada aos escolhidos de Deus e é levada a cabo neles na santificação do Espírito e pela santificação do Espírito. Louvado seja Deus. Veja, repetindo, irmãos, isso denota que a seleção de Deus Pai, aplicada aos escolhidos de Deus, é levada a cabo neles na santificação do Espírito e pela santificação do Espírito. O que quer dizer isso? O que quer dizer que o Espírito Santo, santifica o homem, fazendo com que se arrependam para Deus, tornando assim um escolhido de Deus. Ainda no versículo 2, nesse versículo, veja, irmãos, a santificação do Espírito não é a santificação do Espírito que vem após a justificação mediante a redenção de Cristo, revelada em Romanos 6, 19, Romanos 6, 22 e Romanos 15, 16. Aqui, louvado seja Deus, que Deus nos ajude a compreender aqui a santificação do Espírito, que é a ênfase principal deste capítulo, que enfatiza a santificação, como está em 1 Pedro 1, 15, 16, vem antes da obediência a Cristo e da fé da sua redenção. Veja, irmãos, isso é antes da justificação, mediante a redenção de Cristo, como está em 1 Coríntios 6,11. O que indica que a obediência dos crentes para a fé em Cristo resulta da obra santificadora do Espírito. Como o Senhor operou antes de conhecermos a palavra nessa obra santificadora. Veja, a santificação do Espírito tem nos seus vários aspectos e é revelada de um modo todo-poderoso, profundo, em 2 Tessalonicenses 2,13. E a sua meta é que o povo escolhido de Deus obtenha plena salvação de Deus. A plena salvação de Deus é levada a cabo na esfera da santificação do Espírito. Louvado seja Deus pela obra gloriosa, poderosa, santificadora do Espírito de Deus. Veja, irmãos, no versículo 2 de 1 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 2, ainda há três preposições diferentes que são usadas em relação aos três passos dado pelo Deus triuno para introduzir os seus eleitos na participação da sua plena salvação. Olha, a plena salvação é profunda. Segundo denota o terreno, a base, na denota a esfera e para denota o fim, o resultado. Louvado seja Deus. Então, a obediência da fé dos crentes, como está em Romanos 1, versículo 5, e Romanos 16, 22, na redenção de Cristo e aplicação da aspersão do sangue aos crentes, são o resultado da santificação do Espírito, que baseia na seleção de Deus Pai. Louvado seja Deus, que o Senhor abra o nosso coração e entendimento para recebemos isso, iluminando os olhos do nosso coração, como está em Efésios capítulo 1, versículo 18. Veja, irmãos, a dispensação do Novo Testamento tem o sangue de Jesus Cristo, que está em contraste com o sangue dos animais da dispensação do Antigo Testamento. Os crentes judeus estavam familiarizados com a obediência e com a aspersão do sangue de animais sob a dispensação do Antigo Testamento. Mas agora, eles tinham que compreender que a dispensação mudou e que sob a dispensação do Novo Testamento, a lei de Moisés e o sangue dos animais tinham sido substituídos, aleluia,
pela pessoa e pelo sangue de Cristo. O resultado disso é que os crentes obedeçam a Jesus Cristo e são aspergidos pelo seu precioso sangue. Aleluia. Ainda no capítulo 1, versículo 2, irmãos, em tipologia, a aspersão do sangue propiciador introduziria as pessoas aspergidas na velha aliança, como está em Êxodo 24, versículos 6 e 8. Da mesma forma, a aspersão do sangue redentor de Cristo introduz os crentes aspergidos na bênção, aleluia, da nova aliança. Isso é, no pleno desfrute do Deus triuno, como está em Hebreus 9, versículo 13 e 14. Este é um marco extraordinário que separa as pessoas aspergidas das pessoas comuns que não têm Deus. Louvado seja Deus. A graça multiplicada corresponde à multiforme graça de Deus, que está em 1 Pedro 4,10. E toda a graça, que está em 1 Pedro 5,10. Os crentes receberão a graça inicial, contudo ela precisa ser multiplicada neles para que participam de toda a graça. Ou que o Senhor nos abra o entendimento para ver o que é toda a sua graça, as riquezas de Deus, que precisamos usufruir delas para vivermos uma vida abundante. Irmãos, o versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que Deus nos ajude a ter paciência de ouvir essa palavra, voltar e ouvir em oração, invocando o nome do Senhor para que essa palavra nos encha, não só de ensinamento doutrinário, mas como vida experimentada, vida real. Irmãos, a regeneração, assim como a redenção e a justificação, é um aspecto da plena salvação de Deus. A redenção e a santificação resolvem o nosso problema com Deus e nos reconciliam com Ele. A regeneração nos vivifica com a vida de Deus, introduz-nos num relacionamento de vida, numa união orgânica com Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, a regeneração resulta numa viva esperança. Tal regeneração é cumprida mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo que traz vida e o dom do Espírito que dá vida é o que torna possível o novo nascimento para uma viva esperança. Louvado seja o Deus vivo, que tem como consequência que resulta em conquistas. Aleluia. Veja só, uma esperança para o futuro na nossa peregrinação de hoje. Não uma esperança de coisas objetivas. Veja, irmãos, que Deus abra os nossos olhos. Não uma esperança de coisas objetivas, mas a esperança de vida, da própria vida eterna, com todas as intermináveis bênçãos divinas. Essa esperança deve nos fazer nos pôr a nossa esperança inteiramente na graça que está trazida no versículo 13. Louvado seja Deus. A viva esperança, a esperança de vida, trazida aos crentes regenerados, mediante a regeneração. Veja, irmãos, pode ser comparada a várias expectativas para o futuro trazido aos pais mediante a chegada do recém-nascido. Oh, louvado seja Deus! Todas elas dependem da vida do recém-nascido. Do mesmo modo, irmãos,
a vida que nós, crentes, recebemos mediante a regeneração, nos capacita a ter uma esperança com inúmeros aspectos para esta era e para a era vindoura e para a eternidade. Aleluia. Nesta era temos a esperança de crescer em vida, amadurecer, manifestar os dons, exercer nossas funções no corpo de Cristo, ser transformados, vencer, de que o nosso corpo seja redimido de entrar na glória. Aleluia. Na era vindoura, esperamos entrar no reino, reinar com o Senhor e desfrutar as bênçãos da vida eterna, na manifestação do seu reino nos céus. Na eternidade, temos a esperança de estar na Nova Jerusalém, onde participaremos completamente das bênçãos consumadas da vida eterna na sua manifestação final e máxima na eternidade. Oh, grandiosa glória de Deus, irmãos! Essa esperança viva, a esperança da vida, depende da vida eterna que recebemos pela regeneração. Louvado seja Deus. Irmãos, somente a vida divina nos capacita a crescer na vida divina até que atinjamos a realidade dessa esperança que nos é trazida por essa vida. Assim, irmãos, obteremos as várias bênçãos acima mencionadas como nossa herança, que é incorruptível, incontaminada, imarcessível, que está guardada para a eternidade, como está no versículo 3 e 4 do capítulo 1 de 1 Pedro. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Cristo ressuscitou, nós crentes fomos todos incluídos nele, por isso ressuscitamos com ele. Efésios 2,6. Na sua ressurreição, ele infundiu-nos a sua vida divina, mesclou-nos e fez-nos o mesmo que ele é. Louvado seja Deus. Está em João 20. É o fator básico da nossa regeneração. Agora, o versículo 4 fala profundamente para uma herança incorruptível, sem mácula, imperecível, guardada nos céus para vós. A mensagem que nós estamos ministrando nesse vídeo, essa mensagem que você está ouvindo, esse áudio neste canal é para edificação, para maturidade espiritual, para ver o que é uma vida cristã real, que não é uma coisa terrena, superficial, irmãos, mas profunda e gloriosa. O versículo 4 fala para uma herança. É um posto, é um aposto de para uma viva esperança, no versículo 3. A viva esperança que resulta da regeneração é a expectativa que temos nas bênçãos vindouras. A herança é o cumprimento da nossa esperança na era vindoura e na eternidade. Glória a Deus. Veja, irmãos, a herança aqui mencionada abrange, veja a profundidade disso, que Deus nos ajude a crescer, a ser edificado e amadurecer. A herança aqui mencionada, no versículo 4, abrange a salvação vindoura das nossas almas, versículos 5 e 9 de 1 Pedro, a graça a ser recebida na revelação do Senhor, capítulo 1, versículo 13 de 1 Pedro, a glória a ser revelada em 1 Pedro 5:1, a coroa imperecível de glória, que está em 1 Pedro 5:4, e a glória eterna, que está no capítulo 5, versículo 10 de 1 Pedro. Irmãos, todos esses aspectos da nossa esperança eterna estão relacionados com a vida divina que recebemos mediante a regeneração e que experimentamos e desfrutamos ao longo da nossa vida cristã. Aleluia. Que torne realidade isso em nós, vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa herança é a plena posse
da herança que foi prometida a Abraão e a todos os crentes, como está em Gênesis 12, versículo 3, e Gálatas 3:6. Uma herança muito superior àquela que coube aos filhos de Israel na posse de Canaã. Veja, muito maior. Como a filiação dos regenerados, que já receberam a promessa do Espírito mediante a fé, como penhor, aleluia, como penhor, o Espírito recebido mediante a fé, como penhor da sua herança. É superior, irmãos, à filiação de Israel, como está em Gálatas 3:18, Gálatas 3:19, 1 Coríntios 6:9, Efésios 5:5. Louvado seja Deus. Incorruptível, uma herança incorruptível, incorruptível em substância, indestrutível, que não decai, aleluia, incontaminada em pureza, sem mancha, inacessível em beleza e glória, que não murcha. Todas elas são excelentes qualidades da nossa herança eterna em vida. Cristo é essa vida. Só Cristo pode dar essa vida. E temos essa vida em Cristo, exercitando a fé, invocando o seu nome. Irmãos, essas qualidades devem estar relacionadas com a Trindade divina, incorruptível. Refere-se à natureza do Pai, que é como ouro, e sem mácula, refere-se à condição preservada pela obra santificadora do Espírito. Imperecível, refere-se à gloriosa expressão do Filho, guardada como resultado da sua vida preservada, santificada é o nome de Deus. Veja, irmãos, o capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 1 fala que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação pronta para revelar-se no último tempo. Guarde essa palavra, busque entender isso. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O poder de Deus, irmãos, é a causa de sermos guardados. Em segundo lugar, a fé é o meio pelo qual o poder de Deus se torna eficaz em nos guardar. Veja aqui, há 3 preposições que são usadas aqui relativamente à nossa salvação vindoura: por, mediante e para. Quer dizer o quê? Por refere-se à causa, mediante ao meio e para ao resultado. Aleluia! Não é a salvação da perdição eterna, mas a salvação das nossas almas da punição dispensacional do tratamento governamental de Deus. A plena salvação de Deus, do Deus triuno, ocorre em 3 etapas e compreende muitos itens. Isso todos os cristãos, nascidos de novo, todos os crentes sinceros em Cristo, que querem ser edificados e amadurecer, devem compreender essa salvação completa, irmãos. A etapa inicial, a da regeneração, que compõe de redenção, santificação, como está em 1 Coríntios 6:11, justificação, reconciliação, regeneração. Nesta etapa, Deus nos justificou mediante a redenção de Cristo, Romanos 3, versículo 24 a 26, e nos regenerou no nosso espírito, com sua vida pelo Espírito Santo, em João capítulo 3, versículo 3 a 6. Irmãos, assim recebemos a salvação eterna, como está em Hebreus 5:9, e a sua vida eterna, como está em João 3:15, e nos tornamos os seus filhos, como está em João 1:12 e 13, que não perecerão eternamente, como está em João 10:28 a 29. A salvação inicial nos salvou da condenação de Deus e da perdição eterna. Aleluia, como está em João 3:16 e 3:18. Que possamos entender essa salvação, a salvação eterna, a primeira etapa.
Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é progressiva. É da transformação que é composta pela libertação do pecado. Deus nos ajude a crescer nisso e compreender santificação, principalmente da nossa índole, como está em Romanos 6,19 e 6:22. O crescimento em vida, a transformação, a edificação e a maturidade. Irmãos, nessa etapa, Deus liberta-nos do domínio do pecado que habita em nós. A lei do pecado e da morte, pela lei do Espírito da vida, mediante o trabalhar subjetivo da eficácia da morte de Cristo em nós, como está em Romanos 6, versículos 6 e 7, e Romanos 7, de 16 a 20, e Romanos 8, 2, aleluia. Santificando-nos pelo seu Espírito Santo, como está em Romanos 15, 16, com a sua natureza santa, mediante a sua disciplina, que nós somos participantes em Hebreus 12, 10, e o seu juízo na sua própria causa, como está em 1 Pedro 4, 17, fazendo-nos crescer na sua vida, como está em 1 Coríntios 3, versículos 6 a 7, transformando-nos pela renovação das partes interiores da nossa alma, pelo Espírito que dá vida, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios 3, 17 e 18, Romanos 12, 2 e Efésios 4, 23, mediante a cooperação de todas as coisas, como está em Romanos 8, 28, edificando-nos juntos numa casa espiritual para a sua habitação, como está em 1 Pedro 2,5 e Efésios 2, 22, e transformando-nos e tornando-nos maduros na sua vida, como está Apocalipse 14, 15, para completar a sua plena salvação. Aleluia. Assim, irmãos, somos libertados do poder do pecado, do mundo e da carne, do ego e da alma, que é a nossa vida natural, e do individualismo, e somos introduzidos na maturidade da vida divina para cumprimento do propósito eterno de Deus. Louvado seja Deus. Essa segunda etapa, louvados, veja que salvação completa, poderosa, irmãos. Agora, a terceira etapa, que está no capítulo 1, versículo 5 de 1 Pedro. Que Deus ajude aqueles que estão recebendo essa palavra, meditando nela. Essa etapa, a terceira etapa, é a etapa da completação da glorificação. Aleluia. É composta pela redenção, que é a transfiguração do nosso corpo, pela conformação ao Senhor, pela glorificação. Veja, irmãos, pela herança do reino de Deus, pela participação da realeza de Cristo e pelo desfrute mais elevado do Senhor. Veja, irmãos, nesta etapa, Deus redimirá o nosso corpo caído e corrupto, como está em Romanos 8, 23, transfigurando-nos ao corpo da glória de Cristo, como está em Filipenses 3, 21. Aleluia! Conformando-nos à gloriosa imagem do seu primogênito, como está em Romanos 8, 29. E tornando-nos completa e absolutamente iguais a Ele, ao nosso espírito regenerado, na nossa alma transformada e no nosso corpo transfigurado, glorificando-nos, como está em Romanos 8,30. Imergindo-nos na sua glória, como está em Hebreus 2,10, para que entremos no seu reino celestial, como está em 2 Timóteo 4,18, 2 Pedro 1,11, para o qual nos chamou, 1 Tessalonicenses 2,12, e para que o herdemos como a porção mais elevada da bênção, como está em Tiago 2,5 e Gálatas 5,21. Aleluia! Para que até mesmo reinemos com Cristo, como seus co-reis, participando da sua realeza sobre as nações,
como está em 2 Timóteo 2,12, Apocalipse 20, versículo 4, Apocalipse 2, versículo 26 a 27, e partilhando nosso gozo, do seu gozo régio e real no seu governo divino, Mateus 25, versículo 21 e 23. Irmãos, desta maneira o nosso corpo será libertado da escravidão, da corrupção, da velha criação e será introduzido na liberdade da glória da nova criação de Deus, como está em Romanos 8, 21. E a nossa alma será libertada da esfera das provações e sofrimentos, como está aqui em Pedro, 1 Pedro 4, 12, 3, 14 e 5, 9, para uma nova esfera que é cheia de glória, como está em 1 Pedro 4, 13 e 1 Pedro 5, 10. E que partilhará e desfrutará de tudo que Deus triuno é, realizou, alcançou e obteve. Essa é a salvação das nossas almas, a salvação que está pronta para nos ser revelada no último tempo, a graça que nos será trazida, irmãos, na revelação de Cristo em glória, como está aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13, Mateus 16, 27 e Mateus 25, 31. Esse é o fim da nossa fé. Esse é o fim da nossa fé. O poder de Deus é capaz de nos guardar para isso, a fim de que obtenhamos, como está em 1 Pedro 1,9. Devemos aguardar ansiosamente essa maravilhosa salvação, como está em Romanos 8, 23, e preparar-nos na sua esplêndida revelação de Romanos 8, 19. Aleluia! Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vamos encerrar essa mensagem de 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Irmãos, em outra oportunidade continuaremos essa mensagem, para não cansar nossos irmãos. Ouça esse áudio, partilhe, se inscreva nesse canal, deixe seu like, assine, toque no sininho, para que todos que possam ouvir essa mensagem e crescer, e ser abençoado, edificado e amadurecer na vida cristã. Deus abençoe a todos, até a próxima mensagem, até o próximo áudio, em nome do Senhor Jesus.